Oi, gente. Sou o Pedro Campelo, professor do IFPE Campus Garanhuns, e estou aqui para fazer uma breve introdução sobre o nosso projeto. Na sequência, vocês poderão ver os estudantes que trabalharam efetivamente para a realização, dos nossos resultados esperados. Esse nosso projeto, que é o gerenciamento de resíduos orgânicos, ele existe desde 2024 através do PIBEX, projeto de extensão, e com a oportunidade do edital de extensão tecnológica, nós conseguimos ampliar nossas ações através da parceria com a Secretaria, Municipal do Meio Ambiente e também com a empresa Renova Terra Compostagem. Então nós passamos a receber uma quantidade bem maior de resíduos orgânicos, realizamos a compostagem nos padrões de certificação internacional e conseguimos também, graças a esse trabalho, conquistar um prêmio no concurso de educação ambiental da cidade de Garanhuns. E o recurso que foi conquistado, ele será usado na compra de novos materiais para que a gente possa manter essas atividades constantemente. Então, na sequência do vídeo, vocês poderão ver os estudantes que participaram desse projeto e os resultados alcançados. Tivemos a oportunidade de conhecer a Renova Terra Compostagem, que é uma empresa certificada com o selo verde, que agregou conhecimento e aprendemos na prática o valor da compostagem para o meio ambiente, mostrando que o lixo orgânico pode se transformar em vida para o solo e solução para o planeta. Podemos observar que pequenas formas de vida, como a minhoca, pode ser a melhor aliada nesse processo, pois fazem a reciclagem natural do resíduo orgânico ao se alimentar, decompõem e os transformam em humus, que é o fertilizante mais rico e natural que existe. Melhora o solo ao cavarem túneis para sua locomoção, colaborando com a aeração e infiltração da água no solo, criando um ambiente perfeito para raízes e micro-organismos. O trabalho das minhocas é essencial, pois devolve ao solo minerais essenciais para o crescimento saudável das plantas, além de serem indicadores de saúde ambiental, indicadores de solo rico, equilibrado e biodiverso. Ou seja, a compostagem nutre, hidrata e dá vida ao solo, renova e colabora com o equilíbrio do meio ambiente. Bom, na parte de conscientização dos feirantes, a gente se reuniu com os outros bolsistas e extensionistas e fomos para a feira 18 de agosto conscientizar os feirantes que grande parte dos resíduos orgânicos iam para o aterro sanitário. Então, com essa ação de conscientização, nas feiras, que é um lugar onde há muita produção de resíduos sólidos durante o dia, foi de grande importância para que a gente conseguisse conscientizar mais pessoas e que a gente conseguisse abranger mais esse assunto e chegar em várias pessoas, porque numa feira onde se produz talos, verduras e folhas, seria muito benéfico não só para eles, para os feirantes, como manter limpo e ter onde descartar, e para nós termos resíduos com que trabalhar, e para a população no geral, mantendo a limpeza do lugar. A gente trouxe material de fácil compreensão para todos os feirantes, tiramos dúvidas, apresentamos outros métodos de soluções, e muitos deles trouxeram situações do dia a dia de suas vidas que usavam a compostagem e relataram isso para a gente. Então, com isso, a gente tem que a conscientização sobre a compostagem é algo de extrema importância, principalmente nas feiras, que é onde se produz um grande número. E para evitar que esses resíduos sejam descartados como lixo comum, nós tivemos essa iniciativa de conversar com os feirantes e conscientizá-los para que eles pudessem ajudar com o nosso projeto e para que nós pudéssemos ajudar eles. Olá, eu me chamo Eduardo Briniano,
e eu vou explicar um pouco sobre a montagem da leira e alguns cuidados que devem ser feitos durante essa montagem. Bom, primeiramente, a montagem da leira deve ser feita a partir da intercalação de matéria seca, que vai permitir a entrada do ar, mas ainda assim vai proteger a matéria seca de micro-organismos externos e alguns macro-organismos externos, como moscas, abelhas e animais que consomem esses alimentos. E dentre os cuidados que se devem ter estão a manutenção da temperatura, não pode deixar temperaturas muito elevadas, então é feita essa manutenção com a regação da leira, não encharcando ela, mas deixando ela um pouco úmida, e também analisando bem o que é que vai na leira. A depender do que é colocado, ele pode retardar o processo de decomposição, de compostagem, e também ele pode acabar produzindo odores, o que acaba não sendo muito agradável para quem está produzindo a leira, e deixar o composto com cheiros não é muito bom. Então é bom evitar cítricos, evitar cascas como casca de coco, cascas mais rígidas, que são cascas de coco, coroa de abacaxi e obviamente plásticos e industrializados que têm uma decomposição muito demorada. Bom, gente, vou explicar um pouco agora como foi a movimentação da leira. Bom, nosso projeto de compostagem, as leiras, a matéria-prima, ela vinha dos resíduos orgânicos das feiras livres, das quais a gente fizemos parcerias aqui em Garanhuns, e vinha principalmente restos de frutas, de verduras e outros alimentos que também eram usados para fazer a decomposição da matéria orgânica. E esses resíduos que seriam descartados, eles vão ser utilizados para fazer a compostagem. Bom, esses resíduos eles eram levados para a área de compostagem para serem transformados em adubo. Dessa forma, evitando o desperdício e dando a destinação ambiental correta a esse material. No começo, todo esse material orgânico que era coletado, ele era passado pelo triturador para reduzir o tamanho das partículas e facilitar a decomposição. Mas com o tempo foi percebido que o triturador, por ele ser pequeno, ele não dava conta do grande volume de matéria orgânica e ele falhava frequentemente por causa do acúmulo de alimentos que ficava tanto na entrada do triturador quanto nas lâminas. E isso exigia uma parada constante para a gente conseguir desobstruir e limpar o equipamento. Por isso, a gente passou a usar o triturador apenas em resíduos sólidos e mais duros, que enquanto o material restante que sobrava, a gente picava ele manualmente, tanto com a enxada ou com até um facão. E o que também ajudava a aumentar a área de contato com os micro-organismos e acelerar a decomposição. Bom, gente, depois de a gente triturar e cortar os resíduos, o material ele era levado para a leira e dessa forma a gente distribuía ele em camadas. Em seguida, a gente regava para manter a umidade adequada e sem encharcar, e cobríamos a leira com folhas trituradas, que também triturávamos elas no triturador. E essa cobertura ela ajudava a segurar a umidade, reduzir os odores e evitar a presença de vetores. Sempre que chegava material novo na feira, a gente repetia o mesmo processo. A gente separava os resíduos, fazia a trituração, o corte e transportava até a leira, a rega, a cobertura com folhas, e dessa forma mantendo sempre a leira ativa, bem manejada e o processo contínuo e da decomposição. A visita à Renova Terra mostrou na prática como cada etapa da compostagem faz diferença. Aprendemos sobre o aproveitamento dos resíduos, entendendo que aquilo não seria lixo
e pode virar um composto valioso. Vimos também como uma parceria com os feirantes da feira daqui de Garanhuns é essencial, porque são eles que fornecem grande parte dos resíduos e dos materiais orgânicos usados no processo. Durante a visita, entendemos como é feita a montagem da leira e por que ela precisa ser movimentada. Isso garante a oxigenação e faz a decomposição acontecer do jeito correto. No fim, a gente entendeu todo o ciclo e percebemos como cada pessoa envolvida nesse projeto foi muito importante para o trabalho sustentável que beneficia toda a nossa cidade.